Graça e paz, igreja, que Deus esteja nos abençoando na exposição da sua palavra, e convido a amada igreja a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 31 e versículo 32. Nós estamos numa série de pregação do sermão a respeito do Sermão do Monte. E hoje o tema é estabilidade no casamento. Façamos a leitura, irmãos, assentados mesmo com toda a reverência. Todos juntos, convido a igreja a lermos. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Que Deus esteja nos abençoando. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra, que é sempre viva, que é poderosa, que é inspirada, Senhor. Nós acreditamos, temos a plena certeza que a Tua palavra fala-nos hoje, ó Pai. Ela é extremamente moderna, porque ela é eterna. Que o Senhor venha impactar e mudar a realidade de nossas vidas e do mundo através da Tua palavra. Fale-nos, Senhor, pois queremos ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um tema extremamente difícil. Lendo e estudando a respeito desse texto, vi algumas vozes, como através de livros deles, Martin Lloyd-Jones e John Stott, e outros, falando sobre a dificuldade de se pregar esses versículos. Mas como a palavra de Deus é de Deus, e a gente não tem como fugir, nós queremos que o Senhor tenha uma mensagem poderosa através desses versículos. Nos versículos anteriores, só para a gente lembrar do contexto, nós falamos a respeito do adultério. Os religiosos daquela época pensavam que o adultério apenas era consumado com a execução física do ato. E Jesus aprofunda o tema e diz que não somente no ato físico, mas se um homem olhar para uma mulher com desejos impuros, já cometeu o adultério. Jesus, então, inicia nesse versículo, continua nesse versículo 31 e 32, para dizer que existem outras formas de se cometer adultério. Então, esse tema não é a respeito do divórcio, mas sim a respeito da estabilidade do casamento. O legislador, o supremo legislador, o Senhor Jesus Cristo, evoca através desses dois versículos a respeito da importância do casamento. E quando a gente fala de casamento, o casamento e o divórcio no mundo de hoje não vai bem. O casamento está sendo bombardeado pela cultura do liberalismo, da imoralidade e algumas ideologias. E quando a gente fala a respeito desse liberalismo, é impossível a gente não citar o manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, no século XIX, o qual, a partir dele, os dogmas de movimentos ideológicos que atacam, que tentam minar o casamento, então não tem como a gente evitar de falar a respeito desse manifesto. No capítulo 2, esse manifesto comunista que revolucionou, que influenciou muito, de forma muito grande, a Europa nesse século, e pai de movimentos como o nazismo, como o fascismo e outros movimentos. No capítulo 2 ele fala de forma clara que se quisermos uma sociedade de iguais, a família precisa ser destruída. No mesmo capítulo, eles falam a respeito e propõem uma forma de amor livre. Não precisa de fidelidade conjugal. O amor precisa ser livre. Faça amor com quem quiser. A educação não está sob a responsabilidade. No próprio capítulo, no segundo capítulo, a educação dos filhos não está sob a responsabilidade dos pais, mas ela deve estar sob a responsabilidade do Estado. E a gente vê esses valores tentando minar a nossa sociedade. Percebe-se, nas últimas décadas, essa tentativa
crescente da desconstrução do modelo familiar, do casamento como nós conhecemos. E algumas propostas estão aí de formas claras, como o poliamor. São palavras, não há limite para modelos da união familiar, né? Pode-se tudo. É o poliamor. As palavras do momento são inovação. A gente precisa inovar. Os preconceitos precisam ser derrubados. A multiplicidade é o que vale. A gente precisa abrir os nossos horizontes para as novas perspectivas sociais. Influência desse manifesto do Partido Comunista. Esse movimento contra o modelo bíblico e natural de casamento, a gente vê, nesses últimos dias, amplificado pela voz do movimento conhecido como movimento do feminismo. Algumas vozes desse movimento do feminismo, vou citar aqui algumas frases. O casamento é um campo de concentração confortável. Betty Friedman. Gloria Steinem. Quando você se casa, você parcialmente deixa de ser uma pessoa. São vozes que as nossas gerações estão ouvindo e estão influenciando a sociedade. A família, outra frase, a família e a maternidade são mitos e precisam ser destruídos. Uma grande feminista, autora Simone de Beauvoir. Sabemos que o principal inimigo, né, de nossas vidas é o próprio diabo. E Herman Bavinck, ele é um grande teólogo reformado. Na teologia sistemática que ele escreveu, ele diz: se pudéssemos ter uma visão ao longo do tempo, nós veríamos um ataque sistemático do diabo contra a família. E basta lembrarmos, irmãos, do ataque do diabo desde ali do Jardim do Éden. A primeira família que teve contato pessoal com Deus, ali naquela família a gente viu a rebeldia do homem, a gente viu a inveja e o assassinato entre irmãos, todas ações insufladas pessoalmente pelo diabo. Nós podemos observar o resultado desses ataques com as novas estatísticas. Somente no semestre passado, obviamente que precisamos levar também em conta a situação da pandemia, mas foi o recorde histórico de divórcio no Brasil, segundo o Colégio Notarial do Brasil. Mais de quase 44 mil processos de divórcio no segundo semestre. Houve um aumento de 15% de um ano para outro, sendo que o normal era sempre 2%. E isso não tem diferença quando a gente fala a respeito do ambiente dentro da igreja e fora da igreja, porque o Instituto Barna, dos Estados Unidos, diz que não há diferença de divórcio entre aqueles que frequentam a igreja e os que não frequentam a igreja. A cada 10 casamentos, né, 3 casamentos são desfeitos. Então, essa é a estatística. Então, diante desse movimento infernal contra o modelo natural de casamento, o que nós podemos aprender deste texto que vai nos servir de escudo para a defesa da nossa família, conforme as Escrituras nos apresentam. Então, nesse texto, um texto que não é tão fácil, um texto que só pode ser compreendido e entendido dentro do seu contexto literário, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto social. Nós percebemos logo de cara que o Senhor Jesus colocou a respeito da fidelidade conjugal, a respeito do casamento, dentro do Sermão do Monte. O que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui, que o casamento é um tema tão nobre quanto o ataque, a honra, o valor da vida humana, é tão nobre quanto a justiça, é tão nobre quanto a verdade, e ele coloca no meio de temas como Deus. Então nós percebemos aqui que a intenção do Supremo Legislador de mostrar que uma sociedade
só subsiste e só permanece se estiver fundamentada nesses valores da ética do reino, exposta aqui no Sermão do Monte, como o casamento, o valor da vida humana, a justiça, a verdade e Deus. Esse é o principal contexto o qual nós vamos conseguir entender e pegar alguns conceitos e aplicar na nossa vida para o fortalecimento da nossa família. Esse texto aqui não tem o propósito, como dissemos no começo, de falar a respeito do divórcio. E quando a gente vai tratar a respeito do divórcio, a gente precisa tratar em conjunto com outros textos, como Malaquias 2, como Mateus 19, Marcos 10 e 1 Coríntios, capítulo 7. Então, falaremos aqui a respeito da importância do casamento. Nesse texto, nós vemos aqui, percebemos Jesus se referindo aos homens. E por que Jesus fala aqui a respeito do homem, se o homem repudiar a sua mulher? Jesus está falando aqui dentro de um contexto social. Quase a maioria dos divórcios, mais de 90% eram iniciados pelos homens daquela época. O marido pagava um dote, praticamente comprava a mulher. Ele fazia um contrato com o pai e pagava o preço, e ele tinha esse pensamento, era a mentalidade daquela época, de ter esse pensamento de posse. Dentro desse contrato, se desfizesse do casamento, ele teria que pagar uma multa, como se fosse uma multa rescisória, para suprir os danos que, porventura, aquela mulher que fosse repudiada, fosse abandonada, porventura ela tivesse alguma despesa. Acontece que muitos não tinham como pagar essa multa, e aí acabavam ficando com as mulheres, com as suas esposas, de uma forma subjugada, quase que escravizada. E em razão disso, que Jesus inicia no versículo 31 falando: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus está aqui se referindo a Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Quando, eu vou ler aqui, quando Moisés fala, se um homem, lembre aqui, eu quero que vocês lembrem do contexto da época, de uma sociedade extremamente machista, de ter essa mentalidade da mulher como posse. Eu a comprei, eu faço o que quiser com ela, se eu quiser mandar ela embora, eu mando. Eu comprei a minha esposa, né? Aí, para proteger a mulher, Moisés, Deuteronômio, ele cita o legislador do Antigo Testamento, ele fala, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ela achado coisa indecente nela, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der a mão, a despedir de casa, e aí ele continua falando algumas condições, algumas condicionais, mas aqui Jesus está lembrando dessa lei de Moisés. Essa lei foi para proteger a mulher, para evitar que ela ficasse subjugada ao bel prazer do marido, numa situação completamente quase que escravizada. Então foi para a proteção da mulher. Acontece que no versículo desse capítulo 24, Deuteronômio 24, no versículo 1, fala assim, por ter ele achado coisa indecente nela, abre aspas, coisa indecente nela. Algumas escolas da época, dos religiosos, dos judeus, interpretavam isso de algumas formas diferentes. E aqui é interessante, para a gente entender o contexto histórico, o qual Jesus fala a respeito desses dois versículos, o qual esses dois versículos estão inseridos. Algumas escolas interpretavam esse termo, se um homem achar alguma coisa indecente na mulher, ele pode dar carta de divórcio. O que significa coisa indecente? Segundo a escola Shammai, aqui eu quero citar rapidamente 4 escolas rabínicas de interpretação a respeito desse texto. Então, segundo a interpretação dessas escolas, eu poderia dar carta de divórcio naquela época. A escola Shammai, a primeira, que era dos fariseus, os fariseus poderiam dar carta de divórcio se a mulher não fosse virgem.
né? Quando casasse, descobrisse que não era virgem, então poderia dar carta de divórcio. Ali, no momento que eu assinei o contrato, né, nas festas, e aí depois que ia dar-se a união, né, sexual, mas no período das festas, se ele descobrisse que não era mais virgem, poderia desfazer o contrato. Ou o seu cônjuge havia cometido adultério, mas isso com provas. Então a escola Shammai, que era a mais conservadora, ela podia dar carta de divórcio, só haveria essa possibilidade de se descobrisse que não era mais virgem ou que havia cometido adultério, mas isso com provas. Essa é a escola Shammai. A escola Hillel, que era mais em voga e que era mais popular, e era para esses o qual Jesus estava se referindo, a escola Hillel dos saduceus, o homem poderia se divorciar da mulher. Olha só, isso aqui não é piada, né? Se ela estragasse o seu jantar, era motivo para divórcio naquela época. A escola Hillel ainda fala outros 5 casos de divórcio. Se ela ficasse em público com a cabeça descoberta, ou se falasse com qualquer outro homem na rua, ou se fosse briguenta, ou se ela falasse desrespeitosamente a respeito dos pais, eram 6 casos de motivo do homem dar carta de divórcio, segundo a escola Hillel. A escola Akiba era a mais liberal de todas. Quem era adepto a essa corrente judaica, se o homem olhasse para outra mulher e achasse a outra mulher mais agradável que a sua própria esposa, ele poderia dar carta de divórcio à sua esposa. Achei outra mais bonita que você. Olha que você está livre para se casar com outra. O interessante é que isso aí só poderia ser aplicado pelo homem, não pela mulher. E por último, essa é a escola Akiba, né, a mais liberal de todas. A que prevalecia na época era a Hillel, que era aquelas 6 casos, né? Se estragasse o jantar, ou se era uma mulher briguenta, essa era a que mais prevalecia naquela época. Então, segundo essa escola, poderia se dar o divórcio. Então, Jesus estava falando aqui para uma plateia, para um público, o qual era normal se dar carta de divórcio. O casamento era descartável, segundo o pensamento e segundo a cultura daquela época. Se dava, então, a carta de divórcio para a mulher se ver livre para se casar com outro. Ou a mulher era livre quando o marido falecia. Então, é só entendendo esse conceito, esse contexto histórico, é que a gente vai conseguir entender aonde esses 2 versículos estão inseridos e conseguimos ter alguns princípios fundamentais para o nosso casamento, para o fortalecimento do casamento de hoje. Jesus, então, ele se opôs de forma veemente a essas escolas. Era como se Jesus falasse, não, no versículo 32, olha só o que Jesus fala. Ouviste que foi dito, né? Aquele que repudiar, no 31, aquele que repudiar uma mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, no 32, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com ela, com a repudiada, comete adultério. Lembra que Jesus, nos versículos anteriores, ele estava falando a respeito de formas de se cometer adultério? Não era só no ato físico, o homem que pensar pensamentos indecorosos, né, já está cometendo adultério. E Jesus, então, continua nesse 31 e 32. Não é apenas isso, o ato de cometimento de adultério, mas aquele homem que repudiar e abandonar a sua esposa por qualquer um dos motivos das escolas judaicas que vocês interpretam, está expondo a sua esposa em situação de adultério se ela se casar com outro. Há somente uma cláusula de exceção, que é a exceção de uma relação sexual ilícita, de um adultério. Se um dos cônjuges for pego em adultério, aí é lícito a carta de divórcio. Em qualquer outra situação que não for o adultério, expõe a mulher em adultério. Então essa é a explicação de Jesus. Jesus não está falando a respeito do divórcio, mas sim evocando aqui a estabilidade, a perenidade do casamento. É tão importante
ao mundo de hoje. Não era só, naquela época, o ataque ainda maciço do diabo contra o casamento, tornando o casamento descartável. Não deu certo, o clima mudou, eu vou mudar de roupa. A situação não está diferente, eu vou mudar de esposa, vou mudar de marido. Jesus está evocando o princípio da importância e da estabilidade do casamento. E Jesus já colocou isso, colocando ela a importância do casamento dentro do Sermão do Monte, junto com aqueles pilares fundamentais da sociedade. Esse é o contexto, essa é a explicação de Jesus a respeito do casamento. Por que o casamento é considerado tão importante por Deus? E quando a gente vai ver ao longo das Escrituras, logo no capítulo 2, nós percebemos Jesus instituindo o casamento. A gente vê isso, Adão e Eva, Deus instituindo o casamento. Ao longo do Antigo Testamento, Deus compara a relação dele com o povo de Israel, como se fosse uma relação de casamento. Tanto que os profetas do Antigo Testamento, para falar a respeito da infidelidade da relação entre Israel e Deus, ele compara o povo de Israel como uma adúltera. A primeira manifestação, já no Novo Testamento, a primeira manifestação pública, através do milagre do Senhor Jesus, foi dentro de uma festa de casamento. E em Apocalipse, perceba-se toda a importância do casamento ao longo das Escrituras. Em Apocalipse, a consumação final, o momento glorioso da união entre a igreja e a Santíssima Trindade é precedido por uma grande festa de casamento, conhecido aí como as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Qual é o modelo e o propósito do casamento? E aí no versículo, eu convido os irmãos, vamos abrir lá em Gênesis 2:18. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2:18. Nós vamos ver aqui, nesse texto, a importância e o modelo do casamento. Logo no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe lhe seja idônea. Então nós percebemos aqui, e no versículo 24 também, versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então logo nesse versículo 18, no capítulo inicial de Gênesis, no capítulo 2, nós podemos depreender alguns princípios fundamentais que a igreja e a sociedade precisa resgatar e precisamos lembrar o mundo, que é o princípio aqui da família, esse modelo da família formado por Deus. A família aqui, nesse versículo 18, nós vemos de forma clara que foi instituída por Deus. Antes de haver cidade, antes de existir o Estado, antes de existir decretos ou leis formados pelo Estado, a primeira instituição formada foi a família. Então, diante disso, irmãos, toda legislação, todo decreto, todo estatuto deveria ter essa função principal de preservar e guardar, proteger a nossa família. Essa deveria ser a principal finalidade dos estatutos e leis, porque ela veio primeiro, a família veio primeiro, foi instituída por Deus. Se nós quisermos formar uma nação, uma sociedade do zero, a gente vamos pegar o exemplo de uma ilha, não tem ninguém habitando na ilha, o que a gente vai colocar na ilha? Quero formar uma sociedade, um casal de homem, formado por um homem e formado por uma mulher. Aí é o início de uma sociedade. Se você colocar 2 homens ou 2 mulheres ali, vai morrer, vai se extinguir a sociedade com o fim, com a morte
dos dois indivíduos. Então, o mais natural e o mais racional, mais lógico, é a formação de uma família entre um homem e uma mulher. A Confissão de Fé de Westminster, que sistematiza a nossa teologia reformada, no capítulo 24, ela fala a respeito do matrimônio e do divórcio. No parágrafo 1º, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. No parágrafo 2º, falando a respeito da finalidade do casamento, o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio entre o marido e a mulher, para a propagação da raça humana e para impedir a impureza. A família tem essa função, não só de impedir a imoralidade entre o homem e a mulher, em razão da infidelidade, e sim a permanência da fidelidade conjugal, mas sim também tem essa função de impedir a impureza, pois ela funciona como uma trava do avanço do mal, em razão dos valores que são perpetuados entre os pais e as suas próximas gerações. No parágrafo 3º, diz que é dever dos cristãos casar somente no Senhor, dizendo que quando for escolher um cônjuge, que seja um fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então, diante de tudo isso que nós falamos, eu quero terminar aqui com algumas implicações. E a primeira implicação aqui, é para a igreja e a sociedade. O objetivo do Senhor Jesus Cristo, nesse texto, foi resgatar a importância, a estabilidade e a indissolubilidade do casamento. Diante de uma sociedade que tenta vender a ideia do casamento insignificante e descartável, o Senhor, Supremo Legislador do Universo, evoca a respeito da perenidade do casamento. Há uma corrente diabólica atingindo as nossas famílias com essa compreensão da insignificância do casamento. O cristianismo deve se opor a esse tipo de ideia e deve ser sempre contracultural. Segunda implicação aqui aos maridos e esposas. Saibam que a nossa família está em constante perigo. Deus não deseja que fiquemos parados ou deixemos que os danos ocorram nas nossas famílias, que a iniquidade avance dentro da nossa família. Somos chamados a manter a nossa família segura, devemos defender a verdade e a santidade no nosso lar. Devemos ser proativos, irmãos, e anunciando a verdade que liberta e que transforma. Aqui, terceiro, implicação, aqui aos maridos, a nós maridos. Nós fomos chamados a amar as nossas esposas como a parte mais frágil, como o Senhor Jesus amou a sua igreja e como o Senhor Jesus ama a sua igreja. Tratemos com amor e como a parte mais frágil. Elas querem ser amadas. Esse é o modelo que o Senhor Jesus Cristo deixou da relação, do modelo entre um homem e a mulher, é o modelo entre a relação entre Jesus e a igreja. Aqui, um aviso para as esposas. Vocês receberam também a ordem de honrar e respeitar os seus maridos, da mesma forma como a igreja honra e respeita ao Senhor Jesus Cristo. Os homens querem ser respeitados. Esse é o modelo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Aos que pretendem se casar, aqui há um recado aos que pretendem se casar, diante da indissolubilidade do casamento, da perenidade, pois Deus odeia, segundo Malaquias 2, odeia o divórcio. Então, quando vocês forem escolher um cônjuge, escolham com sabedoria, segundo a vontade revelada por Deus nas Escrituras. Olhem o seu futuro cônjuge, se apresenta frutos de conversão. Lembre-se que a palavra de Deus diz: case-se no Senhor. Precisa ser da fé cristã. Quais são os valores dele?
ou dela, os seus costumes, a sua família, a fidelidade em relação às coisas do Senhor, o compromisso com Deus. Ele gosta de trabalhar, ou ela, ou são preguiçosos. Tem indícios de ser uma pessoa violenta, é uma pessoa respeitosa. Se o casamento é até que a morte os separe, então escolha com sabedoria. Aos casados, devemos orar para que Deus nos ajude a permanecermos casados, pois o inimigo tentará de diversas formas fazer com que nos separe. Está em dificuldade? Peça ajuda. Está em dificuldade dentro do casamento? Peça ajuda a um casal mais maduro dentro da igreja. Peça ajuda aos pastores, aos profissionais cristãos em terapia familiar. Frequente grupos de casais, o qual constantemente são estudados temas difíceis. Eu vi uma pesquisa, não consegui ver a fonte, foi num artigo que diz que pessoas que se casaram novamente depois de 10 anos, 70% dos entrevistados disseram que se pudesse voltar ao primeiro casamento, tentaria lutar pelo primeiro casamento. Não existe situação que Deus não possa restaurar. Está difícil a situação dentro do casamento? Não existe situação a qual Deus não possa restaurar. Aqui aos infiéis, aos que estão vivendo em adultério, arranque isso do seu coração. Lembre que Jesus falou para aquela adúltera, quando foi jogada aos pés de Jesus, a sociedade queria julgar, mas Jesus falou: vai, não peques mais, arranque isso do seu coração antes que se perca a sua família. Quem já passou por um divórcio, eu não imagino a dor, muitos de nós não imaginam a dor do que é um processo de divórcio. Alguns chegam até a comparar, como se fosse uma situação de luto. Nós não queremos julgar e não estamos aqui para julgar caso de ninguém, cada caso é um caso. Mas o que eu gostaria de deixar aqui, irmãos, e já encerrando, Jesus prometeu que não nos deixaria só nas nossas aflições, e está incluso nisso o nosso casamento. Se as dificuldades vierem, peça ajuda ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. O Senhor Jesus deixou o conselheiro, o Espírito Santo, o nosso auxiliador. Ele é especialista em casos difíceis. Vamos lutar pelo nosso casamento, vamos passar esses valores às nossas próximas gerações. Deus nos abençoe e Deus tenha misericórdia de nossas vidas.